Play BT apresenta Conexões Beach Tênis, primeira temporada, Os Desbravadores da Areia, episódio 1, Samantha Barijan. Play BT, a gente faz memória. Eu tenho poucos lances, mas eu queria jogar bem pequenininha, agora vamos dizer, tipo, uns 7, 8 anos, queria jogar futebol. Mas aqui não, em Sumaré não tinha time feminino, era sempre masculino, e enfim, não deu essa fase, e aí eu fui pro vôlei de quadra, que eu lembro que na época a minha mãe jogava, também tinha um grupo de mulheres que jogavam, eu participava, e aí entrei pra equipe de competição. E tudo que eu fazia eu queria levar mais a sério, ser mais competitivo. Então, para eu conseguir treinar, em Sumaré não tinha um time tão forte, então eu tinha que ir para Americana. Só que aí para ir para Americana eu tinha que pegar um ônibus, eu já era nova, acho que 10, 11 anos, alguma coisa assim, não podia ir. Isso mais de família, né? A mãe e o pai ficam um pouco mais preocupados por poder ir. Então não consegui. E depois que eu não consegui do vôlei, eu fui pro tênis. No tênis, então, eu entrei com uns 12 anos. Aí eu consegui treinar em Sumaré, que tinha já professores que eram mais competitivos. E comecei, como tudo, levar mais a sério, competição. Comecei a treinar em Sumaré com o Rogério, já ficando mais velha, eu conseguia já pegar o ônibus para poder deslocar. Fui treinar no João Soares, em Campinas. E aí fiquei no tênis dos meus 13 até os meus 18, 19 anos, vamos dizer assim. E aí acabou que no final, por causa financeiramente, o tênis sempre foi mais difícil de você conseguir viajar, alcançar pontos. Cheguei a jogar alguns torneios Futures que tinha aqui no Brasil. Aí eu fiz a faculdade de Educação Física na PUC em Campinas. Aí conciliava jogar alguns campeonatos de tênis pela Federação Paulista. Então sempre fiz tudo em São Paulo. E como tudo na parte de competição, eu fiz faculdade e dava aula de tênis. Só que a minha vontade sempre foi trabalhar com tênis de competição. E aí comecei a fazer vários cursos de tênis, viajava para fazer cursos de tênis. Aí comecei a dar aula em Sumaré, como se fosse uma chácara, numa quadrinha que tinha lá para algumas pessoas e para algumas meninas que eram mais competitivas. E depois comecei a ir para Valinhos, numa equipe de competição do Carlos Omac, que ele já tinha uma galera bem competitiva, juvenil, inclusive até conheci a Tássia Sono, que era professora dele. E nessa experiência de dar aula, eu tive o privilégio de ter um dia, conheci a Biadade, que treinava lá com eles também. E aí, depois de Valinhos, eu fui para São Paulo, onde recebi uma proposta numa academia que chamava Ripol. Dava treino para Luiz Stefani, que está nas Olimpíadas agora, e algumas outras meninas, foi bem legal, então a gente tem um contato até hoje. E aí fui fazer um workshop de tênis, mais um dos que eu fazia, em Foz do Iguaçu. E aí nesse workshop eu conheci a Joana Cortez, que ela já tinha parado de jogar tênis e estava viajando com algumas atletas, e eu também viajava com algumas atletas, então a gente já tinha se conhecido em alguns torneios. E ela, em um dos intervalos do workshop, tinha uma quadrinha de areia, né, perdida ali. As meninas foram jogar vôlei, eu participei também, e ela falou do beach tênis que ninguém conhecia, né? Principalmente no mundo do tênis, a galera só vivia o tênis.
E aí ela falou do beach tênis, aí todo mundo, principalmente a galera que é do tênis raquete, ficou ali alvoroçado para poder saber o que era. Em dezembro de 2008, eu fui passar as férias, decidi passar as férias no Rio de Janeiro. Aí fiquei na casa de uma amiga minha e fui conhecer o beach tênis. A Joana Cortez me mostrou o beach tênis, se eu não me engano, eu conheci na Barra da Tijuca. Não foi em Ipanema, acho que foi na Barra da Tijuca. E ali tinha uma galera já jogando. E aí eu participei de alguns jogos ali na praia e acho que foi em janeiro, se eu não me engano, eu recebi uma proposta da Joana de trabalhar com um tênis no Rio de Janeiro e fazer algumas competições de beach tênis. E aí foi nisso que eu comecei a migrar do tênis para o beach tênis. Eu lembro até hoje que eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô indo morar no Rio de Janeiro, minha mãe quase surtou. E aí eu peguei a mala e fui pra lá e comecei a morar no Rio de Janeiro, vamos dizer, de favor, na casa de uma fisioterapeuta que chamava Roberta Barreto, que coincidentemente conhecia a minha família de Sumaré, a minha avó e todos, né? E aí fiquei uns 6 meses na casa dela, foi aí que eu comecei a trabalhar com tênis com a Joana. E aí a gente começou a treinar beach tênis e aí aos poucos a gente foi tendo aluno de beach tênis. E eu lembro que na época esses alunos de beach tênis era eu e a Joana na quadra com um aluno só do outro lado. Então era eu e a Joana como professora e um aluno, no máximo 2 alunos, a gente nunca passava disso naquele comecinho. E eu posso falar que acho que eu e a Joana a gente foi a primeira a realmente deixar um pouco o tênis para migrar para o beach tênis, que vamos dizer aquelas 2 pioneiras ali que tipo não tiveram medo de fazer isso, porque eu lembro que na época tava todo mundo com tênis muito bem, ganhava bem, né, tinha um público, então o beach tênis era um pouco ilusório naquela época. Bom, na verdade a gente bancava tudo e a gente, no comecinho a gente não tinha nenhum patrocinador. O que eu costumo falar é que a gente era o nosso próprio patrocinador porque a gente trabalhava para viajar. E no final do ano a conta nunca fechava e a gente só ficava no vermelho, era pior. Então todo ano a gente trabalhava, era uma loucura porque a gente dava aula, mas muita aula para poder viajar. E normalmente assim, não falando a primeira viagem, mas normalmente a gente viajava sexta, voltava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a gente estava dando aula, ralando, e sexta a gente viajava de manhã para voltar domingo, era diferente de hoje em dia, né? E aí em 2009 eles me chamaram para ir, aí eu fui num primeiro torneio internacional em Marina de Ravenna, onde não tinha nada de ITF, nada de entidade, onde eu conheci o dono do esporte, que era o dono realmente do esporte lá em Marina de Ravenna. Então a gente entrava na quadra, disputava e aí cada jogo era diferente, porque a gente jogou um set, não, o próximo é melhor de 3 sets, o próximo é um super tie break, então assim, era tudo sem regra, né? E ao mesmo tempo, naquela época tinha o torneio de beach tênis, com raquete de beach tênis e logo atrás tinha o torneio de beach tênis com raquete de tênis, onde era dividida a quadra, onde a galera jogava ali com as raquetes de tênis meio que para criança. Esse torneio da Itália, foi ótimo, porque na verdade a gente pegou terceiro lugar para quem? Na verdade, a Joana já tinha jogado em 2008 e também pegou o terceiro lugar. Em 2009 a gente ficou no mesmo. Essa época do torneio, assim, os torneios ITFs realmente, quem organizava era eu, a Joana, na época tinha a Tati Kelab. Eu lembro que tinha algumas pessoas que eram ali com a gente. Era eu, a Joana, sempre. Então, na verdade, a gente era 1001 utilidades, né? O de Floripa foi no Costão do Santinho, foi maravilhoso. Não sei nem como a gente conseguiu aquilo. O evento foi uma delícia, foi maravilhoso. E a gente organizou mesmo o ITF de Búzios.
O ITF de Búzios foi um perrengue, porque foi um evento que a gente fez na praia e era uma praia que a gente não conhecia, então foi todo mundo. No dia do evento a maré subiu, deu uma baita de uma ressaca, tudo que estava formatado a gente teve que colocar, em vez, tipo, tinha umas quadras assim, bonitinho, perto lá do Fishbone na época, né, que era um restaurante lindo, maravilhoso. Aí a ressaca subiu, a gente teve que botar várias quadras uma atrás da outra, e eu lembro que os hotéis não ficaram muito felizes com isso, a gente reformulou, fez, mas foi o que deu, e a gente organizava e a gente participava. Contando nos primórdios, quando a gente começou o beach tênis, a gente não sabia jogar beach tênis na areia. A gente jogava tênis, então eu pegava a minha experiência, a Joana pegava a experiência dela, a gente lançava a bola uma para a outra, a gente se autotreinava, né? E quando a gente foi para fora do Brasil jogar, eu lembro que a única pessoa que realmente nos abriu a porta para ensinar o beach tênis foi a Simona. Porque a gente ia para lá para tentar treinar, ninguém dava treino. Ninguém queria dar treino. É engraçado assim, falando, mas naquela época era chato, porque para o crescimento do esporte, você precisava difundir, né, ensinar. E eles não queriam. Então, a única que abriu as portas para a gente foi a Simona Bonadona, que quando a gente ia para a Itália, ela dava o treino. E nessa época a gente também fez uma parceria de metodologia. E a metodologia a gente usava para dar aula no Brasil. Então a gente fez a parceria com ela, ela mandava todos os exercícios, a gente fez capacitação, ela mandava pra gente todos os exercícios pra gente colocar e a gente também usava para treinar. Então a gente dava aula e treinava. Então a Simona naquela época foi fundamental. Foi realmente, eu posso te dizer que realmente ela abriu as portas assim para a gente poder entender o que era beach tênis de verdade. Então eu acho que foi em 2011, esses anos às vezes me atrapalham um pouco. Mas eu fui e passei um mês, na verdade foi um mês e pouco, lá na cidade da Simona Bonadona, onde ela dava aula e era inverno, Forlì, na cidade de Forlì, era como se fosse um iglu gigante. E aí eu fiquei um mês fazendo um treino e capacitação e foi completamente diferente. Quando a gente chegava, primeiro eu treinei, quase morri, porque antes do treino ela já dava para você correr tipo uns 5 minutos dentro daquele iglu lá sem parar. Começava o treino, era sempre muito, muito, muito dinâmico. E é um tipo de treino que eu gosto e eu acho que eu fiquei viciada nesse tipo de treino. Então hoje quando eu vou treinar precisa ser dinâmico. E eu fiquei um mês e pouco, dormi na casa dela, então fiquei no dia a dia com ela. E eu lembro que até no café da manhã, ela sempre comia aquele bolacha Oreo, né? Eu falava pra ela, pô, isso aí não dá, né? Todo dia de manhã comer bolacha Oreo. E foi muito bacana, então nessa época eu fui só para fazer isso. Foi numa época fora dos torneios que tinham lá, que eram inverno. Normalmente os torneios de beach tênis lá eram no verão. Individualmente a gente era muito diferente. A Joana sempre foi atleta olímpica, profissional, tudo, e tinha uma parte competitiva muito forte dentro dela. E eu sempre fui atleta, nunca fui tão competitiva. Então, dentro de quadra, a gente criava um pouco de atrito nisso. Para mim, às vezes a gente chegava em alguns torneios, a gente alcançava alguma coisa, para mim tava bom. Para Joana nunca tava. Então eu lembro que em 2012 a gente conversou e ficou de acordo que a gente ia fazer algum psicólogo, algum coaching. Foi na época que a gente pegou a Lenora, a gente fez coaching juntas, então a gente fez um trabalho voltado para a nossa dupla melhorar nas competições. E pode ser, com certeza, acredito que tenha sido isso. Foi o ano de 2012, praticamente de maior sucesso nosso, onde a gente viajou bastante internacionalmente. Um dos marcos ali foi alguns torneios nos Estados Unidos. A gente ganhou, a gente também tinha, se eu não me engano, naquela época, foi nessa época que tinha o Pan-Americano também. 2012, Pan-Americano. Teve alguns outros torneios que a gente também foi bem em 2012.
dentro de tudo que a gente se dispôs a fazer como dupla, em sintonia. E aí, desde de 2012, veio o grande finale, que foi o Mundial por equipes, que a gente, sinceramente, a gente não esperava ganhar. A gente sabia que a dupla da Itália sempre foi muito forte e naquele ano a gente ainda, pelo menos eu, fui um pouco prejudicada porque eu tive um acidente de carro, se eu não me engano, 3 meses antes do Mundial, e eu dei perda total no carro, fraturei 3 costelas. Então, se você fosse parar para pensar, era um momento completamente difícil. E aí eu tinha a Roberta Barreto, que era fisioterapeuta, e eu comecei a ir todos os dias nela. Eu tinha pouco tempo para recuperar, então naquela época eu não consegui treinar, eu não consegui dar aula, eu não conseguia me mexer. E a Joana dava aula no meu lugar e eu praticamente não consegui treinar, não consegui fazer nada. A Roberta Barreto fez milagre. Ainda tinha um pouquinho de dor, mas praticamente estava me sentindo bem. Resolvi viajar daquele jeito, até porque não tinha ninguém para botar no meu lugar. Então resolvi viajar daquele jeito. Era frio no Mundial na Rússia, era frio, então eu sentia mais ainda a dor. Principalmente no começo de aquecimento, então toda hora dá uma fisgada na costela. Então assim, era aquele negócio tipo, já era difícil. Ainda, né, naquela situação eu falei assim, cara, vamos com tudo, vamos tentar ver, vamos... O nosso melhor resultado ali sempre foi o vice, né? E aí deu tudo certo, aí a gente foi ganhando as etapas e chegou à final contra a Itália. E a final contra a Itália era eu e a Joana sempre, né? Contra a Baqueta e Spasoli, que era uma baita de uma dupla. A gente ganhou o jogo. E eu lembro que naquela época o meu smash cruzado estava funcionando muito bem, não estava errando nenhum. Joana Cortez vem de backhand, sobrou ali para Samantha Barijan, mais um lobby da Joana Cortez contra as italianas. Barijan salva essa bola ao fundo, a bola volta, segue o ponte, Joana Cortez antecipa, coloca para baixo. Belo ponto, belo ponto, belo ponto. E nesse momento chegamos ao tão desejado match point na quadra central. Joana Cortez no serviço e é play. Só no toque, chegou ali Samantha Barijan, essa bola sobra ali para Joana, mais uma cortina cruzada. Joana coloca um lobby bem longo, sobrou ali para Samantha Barijan, acelera essa bola e acabou. Acabou, acabou, acabou. Vitória no Brasil no Mundial 2013. O que aconteceu nesse acidente de carro, eu gravo isso para toda a minha profissão de beach tênis hoje. E eu entendi que quando você passa por alguma situação difícil, você se supera. Então isso eu entendi que comigo acontece. Então toda vez que eu passo, e isso aconteceu nesse Mundial, eu entendi que uma situação difícil me faz crescer. Independente de eu estar preparada ou não, que eu acho que é o momento que a gente joga mais com o coração do que com a preparação física, técnica e tática. E isso já aconteceu algumas vezes depois, atualmente comigo. E toda vez que eu me vejo numa dificuldade, eu sei que eu vou jogar melhor. Dentro daquela situação, a única opção que eu tinha era me superar. Então eu acho que tem essa parte da dificuldade com você não jogar com pressão. Por que eu falo isso? Porque você já sabe que você tá na merda. Assim, cara, a única coisa pior não vai acontecer. Então, a única coisa que você vai entrar na quadra é tentar dar o seu máximo para poder ver o que vai acontecer. Então, você joga leve, às vezes você joga sempre, por mais que tenha pressão naquele momento, você sabe que, às vezes, quando você acaba treinando, pô, eu vou treinar, passo todos os meus dias na quadra, eu chego na quadra e falo, cara, eu preciso fazer o que eu vim fazer porque eu estou treinando. Eu estou me dedicando, deixando de fazer muita coisa no meu dia a dia. Naquele momento eu falei assim, cara, o que eu fiz? Eu não consegui fazer nada. Eu tenho que só usar o meu mental nesse momento e me superar. Então você acaba entrando na quadra, isso eu tô falando de jogador para jogador. Tem jogador que às vezes entra na quadra e é o céu ou a vida. Fala assim, cara, como é que eu vou jogar? Às vezes entra desmotivado, tudo não. A minha motivação era muito maior para estar naquela quadra.
Então a minha única situação era superação. E realmente, estou falando por mim, chegar naquele momento do Mundial e saber que a Itália estava do outro lado, que a gente sabia que era, né, a situação mais difícil, a gente sempre ia para tentar ganhar. Mas a gente sabia que, porra, o vice pra gente já era muita coisa. E ainda mais na situação que, por uma atleta estava praticamente desfalcada, ia ser mais difícil. E nesse Mundial a gente ainda tinha a situação que a gente não ia. A gente não ia porque todo ano a gente pagava do nosso bolso para poder jogar e era muito caro, cada ano ficava mais caro. E a gente teve o Santo Lopes, que porra, era tão viciado quanto a gente, acreditou naquela equipe, bancou para todo mundo ir. E na época fui o Gui Prata era técnico e jogador, era o Gui, o Vini, eu, a Joana, foi o Lopes, foi o filho do Lopes também lá com a gente. Era a nossa equipe, né? Então todo mundo tava ali unido, junto. Então a gente teve várias situações para dar errado e no final deu tudo certo. E aí depois do feminino veio o masculino com o Vini e com o Gui. Eu lembro que esse jogo, se eu não me engano, foi disputado. Agora eu não lembro do placar, mas os meninos perderam. E o Vini sempre foi um baita jogador de dupla mista junto com a Joana. E a gente depositou total confiança neles naquele jogo. E os dois entraram com muita motivação, porque era diferente você perder o feminino e o masculino. Acabou. Outra coisa, você ainda tinha mais uma chance, né? Então, eles entraram muito bem, a Joana e o Vini sempre foram uma dupla muito forte em todas as situações, em todos os campeonatos. O Vini gosta de correr para lá e para cá, né? Sempre foi. E a Joana é uma pessoa muito competitiva. E aí, tipo, no final deu tudo certo, ganhamos e aí a gente levantou o troféu. E aí os holofotes se voltaram para o Brasil e para os brasileiros. Tanto as pessoas do beach tênis quanto aquelas que não conheciam tanto, porque foi a primeira vez que a gente foi convidadas, eu e a Joana, para dar uma entrevista na Globo. Isso um pouquinho depois, em plena Copa do Mundo de futebol. Então você tá ali numa emissora como a Globo e mostrar um pouco mais do esporte e ainda ser apresentada como campeão mundial por equipes, a quebrar a hegemonia, acho que foi bem importante para a gente mostrar o esporte e desenvolver cada vez mais. E tá há mais de 30 anos, então o tempo aumenta o número de pessoas, a parte de divulgação, torneios, experiência. E o Brasil ele tá, na verdade, só há 5 anos. Isso não quer dizer que a Itália seja imbatível. No ano passado, Samantha Barijan e Joana Cortez passaram por cima das inventoras do beach tênis e foram campeãs mundiais. E são os espelhos pra gente, né? A gente olha para eles e fala, a gente quer chegar na Itália. E ganhar na final de Mundial foi muito bom. Falando um pouco de dupla, eu e a Joana, a gente sempre se completou muito na quadra, entrosamento de dupla. A gente pode dizer que naquela época era a melhor dupla brasileira, a que todo mundo torcia, que todo mundo esperava um resultado. Mas a gente tinha as nossas diferenças. A Joana sempre foi mais competitiva e dentro de quadra a gente passava em alguns momentos alguns estresses. Eu era muito mais tranquila e a Joana um pouco mais, vamos dizer, com um temperamento um pouquinho mais forte. Então, nesse torneio, realmente, Aruba era infestado de brasileiro, era um dos torneios que todo mundo gostava de ir. Aquela ilha pequena, gostosa, a energia era sempre muito boa. Então, a gente passou todos os jogos, era a dupla favorita daquele torneio. Chegou na final, a gente jogou contra a Flávia Curzi. A Curzi, ela era chamada como La Bomba porque realmente ela batia aquele gancho firme e forte. A Flávia sempre teve aquele volume todo e defesa. A gente ganhou o primeiro set muito bem. O segundo set a gente não conseguiu manter. Perdemos o segundo set. E no terceiro set, como qualquer atleta ou pode acontecer, eu fiquei um pouco mais nervosa.
comecei a errar um pouco mais no saque. Saque sempre foi muito meu forte. Comecei a errar e todo ponto forte que a gente tem quando a gente vê que a gente está vulnerável, a gente acaba se perdendo um pouco mais, principalmente mentalmente. E foi tipo um momento que a Joana pediu para eu sacar por baixo, porque eu não estava acertando, né? E aí, enfim, saquei por baixo, mas não resolveu muito o problema. A gente acabou perdendo e Aruba realmente era um torneio que a gente gostaria muito de ter ganho, né? Porque ele era bem emblemático, mas Aruba realmente não consegui. Não conseguimos, né? Porque era uma dupla. Eu acho que teve um ponto que depois que a gente se tornou dupla número 1 do mundo, a gente estava como número 1 do mundo, o que a gente teria que fazer era manter, jogar os torneios, treinar e tudo mais. Mas eu lembro que o que eu senti é que cada vez eu me sentia mais pressionada em ganhar ou fazer melhor, ou enfim, tudo mais, né? Até pela Joana. A Joana, ela sempre foi mais competitiva e eu acho que a gente começou a criar um estresse de dupla dentro dessa situação logo depois que a gente se tornou número 1 do mundo. Então as coisas não ficaram mais leves, começou a ficar pressionado, cobrança, e a gente começou a se desentender dentro de quadro. Eu sempre fui muito tranquila, muito paciente, sempre fui aquela pessoa da dupla que escutava mais. Sempre escutei mais do que falei. Hoje em dia eu falo muito, então sempre escutei mais. E a Joana, ela sempre falou mais. Até porque, quer queira, quer não, ela sempre foi a pessoa mais experiente também como atleta. Então eu sempre escutava a Joana para poder aprender, para poder melhorar, para poder fazer tudo. Só que naquela época a gente começou a criar um estresse muito grande, muito pressionado pelos títulos que a gente teve e o que a gente tinha que manter. Então eu costumo falar, não é difícil você chegar, não digo a número 1, mas você crescer. O difícil é você manter, e manter mentalmente, fisicamente. Então toda essa parte para você manter é mais difícil. Então requer realmente um trabalho ali melhor, né? Então nesse ano, que foi quando eu desfiz a dupla com a Joana, foi quando a gente foi pro Mundial da Itália, não era de equipes, era um Mundial de dupla, e a gente estava nesse de quadra, se eu não me engano, era uma segunda rodada contra uma dupla que não era tão difícil, e aí a gente começou a jogar, como às vezes acontece no começo do jogo, você às vezes não tá jogando bem, fica naquele disputado, né? Ou às vezes a pessoa passa na frente, só que é aquele negócio de você manter o jogo e ter a paciência para poder virar. E naquele momento, como a gente já estava num estresse muito grande, a Joana não teve paciência e a gente começou a se desentender dentro de quadra. Vamos dizer que praticamente toda vez que a gente sentava na virada, ela vinha falar alguma coisa que eu não gostava, que para mim me prejudicava dentro de quadra, e aí teve uma hora que eu virei para ela e falei assim, Jô, se você continuar falando, eu vou sair da quadra. E tipo, eu nunca tinha feito isso. Eu então era a dupla, era a parceira que era mais tranquila dentro de quadra. E aí, quando a gente jogou, eu já vi que não estava numa situação legal, a gente sentou e ela falou de novo coisas que eu não queria ouvir dentro de um jogo que tipo, ok, a gente poderia estar perdendo, mas era a gente manter. Aí eu levantei, quando ela foi virar de lado, eu fui e dei a mão na rede para as adversárias. E quando você faz esse gesto, é como se você estivesse desistindo do jogo. Dei a desistência, peguei as minhas coisas e saí da quadra. E aí foi quando eu parei de jogar com a Joana de dupla. Mantive a sociedade com ela, que a gente tinha a C2B Tênis e a Meta. E aí comecei a jogar com a minha pupila na época, que era a Lorena Mello, que treinava com a gente no Rio de Janeiro. E aí foi o momento que eu peguei na mão dela e falei, vamos, tá na hora de você voar, vamos aí. E aí comecei a jogar alguns torneios com ela, a gente teve alguns títulos, e aí falando de um geral, joguei com a Lorena, joguei com a Flávia Muniz, joguei com a Marcela Vita, joguei com a Nath Fonte, joguei um torneio na época que a Rafa Miller também começou a jogar. Joguei um mundial com a Paty Dias, então tipo,
tive algumas experiências novas. Joguei com uma italiana, que era a Tini na época. A Joana, ela foi a minha primeira parceira de beach tênis e a gente jogou durante 5 anos. E ainda por cima ela é canhota. Então, assim, você acostuma com o estilo de jogo. Depois, para jogar com outras pessoas, que praticamente todas eu joguei eram destras, era completamente diferente. Então, a gente já tinha um encaixe dentro de quadra, independente de qualquer coisa. E depois de muito tempo, a gente sempre continuou trabalhando junto, a gente só parou de jogar junto, né, para tentar salvar ali uma coisa, né. E aí, depois de um tempo, a gente teve 2 torneios, que um foi o torneio de Caiobá, que eu não posso te falar o porquê a gente decidiu jogar juntas, mas a gente jogou. E foi o primeiro torneio depois da nossa separação e a gente jogou na final contra a Rafa Miller e a Marcela Vita e a gente foi campeã. E depois de muito tempo foi praticamente entendível que a gente jogava bem juntas. Foi praticamente isso, né? E foi mais leve e foi produtivo. E depois desse a gente jogou o torneio de Aruba, que eu lembro que mais uma vez nesse torneio eu tive uma lesão no meu punho que eu não consegui treinar. Eu cheguei antes, fiquei praticamente quase uns 5 dias sem conseguir treinar e fui para jogo. E a gente jogou, as primeiras fases a gente passou e a gente jogou contra, se eu não me engano na época era Gasprit Mate. E não sei se era uma quartas de final ou o que era, mas a gente jogou muito bem o primeiro set, a gente ganhou o primeiro set. O segundo set a gente estava jogando muito bem, eu acho que eram uns 4-1 pra gente, 4-1. E teve uma bola flutuando na frente que eu entrei, a Joana veio junto e a gente errou, bateu, a bola foi lá do outro lado e depois daquilo a gente não voltou mais pro jogo. Então a gente perdeu aquele jogo, infelizmente, mas a gente jogou muito bem. Então esses foram os dois torneios que a gente fez a dupla de novo. Na pandemia foi tudo muito complicado, né? Acho que para todo mundo, ainda mais você ser atleta, você não ter aquela rotina. Eu estava no Rio de Janeiro, então segui como o que era para ser seguido. Não parei, fazia os meus exercícios físicos em casa, pegava tudo que eu tinha de elástico, fazia na varanda de casa toda a parte física, mantive a minha rotina. Quando liberou um pouquinho lá, eu ia lá pro play, fazer toda a minha rotina também. E pra gente que morava na praia, a praia não estava liberada para fazer esporte, né? Então era aquele negócio, não tinha nem como você ir num lugarzinho fechadinho para poder treinar, não dava no Rio de Janeiro. Então fiquei completamente sem o beach tênis, fiquei só fazendo o meu físico e aí foi quando a gente descobriu a bola, a raquete e a parede, né? Que a gente ficava batendo um pouquinho da parede. E nessa época a gente focou para poder sobreviver principalmente na escola, que era o Meta Online, que a gente começou aquele negócio digital, onde a gente fazia curso e exercícios de beach tênis para a galera que estava em casa. Então a gente criou um novo negócio, onde a gente marcava ali um online, fazia eu e a Joana, a gente mostrava jogos que eram bem legais, a gente fazia análise de jogos, a gente dava dicas, a gente chamava pessoas, a gente chamava atletas para falar, a gente chamava pessoas de áreas diferentes, nutricionistas, e a gente mandava mensalmente exercícios para a galera, comigo fazendo os exercícios em casa, para a galera continuar se movimentando e se movimentando com o beach tênis. Então foi muito legal, foi muito interessante, tenho até guardado até hoje isso. Então isso foi o jeito que a gente se manteve dentro da pandemia. E foi quando eu comecei a fazer mentoria espiritual, também com a Shana, e comecei a rever algumas coisas da minha vida que eram importantes.
Então, para mim, fazia sentido, e a frase até que eu tatuei, fazia sentido que eu estivesse onde me fizesse feliz. E naquele momento eu sentia que eu precisava de alguma coisa diferente. E aí, quando eu voltei a dar aula, eu saí da sociedade da Meta com a Jo, e foi uma sociedade que eu aprendi muito, tanto como dupla da Joana, como sociedade, então aprendi demais. Eu levo isso para minha vida, tudo ali de dentro, mas foi o finalzinho onde eu queria algumas coisas diferentes da Joana, até como escola. Eu queria uma parte de metodologia, eu queria fazer algumas coisas online, eu gostaria de ter alguma parte de treinamento competitivo, e ali às vezes a minha ideia estava diferente da dela. Eu queria parar de dar um pouco de aula, focar em outras situações. Então as minhas ideias não começaram a bater com a da Jo, e aí eu decidi seguir carreira solo. Então saí da escola da Meta e abri a Baza Beach Tênis, onde o Ba é de Barijan e o Sa é de Samanta. Então a gente só inverteu. E aí eu comecei a fazer o que realmente naquele momento para mim fazia sentido, que era montar minha escola, fazer as coisas do meu jeito, tanto a parte administrativa quanto a parte de metodologia, que eu queria focar em os professores falarem a mesma língua e tudo mais. E aí foram muitas mudanças, mas eu, sinceramente, é lógico que tiveram pessoas importantes do meu lado para isso acontecer, mas eu recebi uma proposta para ir para a Arena Deco e eu vi a possibilidade de, naquele momento me deu um clique, eu falei, é para ser. Então foi quando eu comecei a migrar para o interior de São Paulo. Então fui fazendo isso de uma maneira natural, ao mesmo tempo é aquele negócio, né? O Rio de Janeiro foi onde eu escolhi para viver. E no interior de São Paulo está a minha família. Então eu fui fazendo essa migração aos poucos para poder entender o que era e o que não era. E como tudo na minha vida eu deixo muito fluir, é lógico que eu não deixo solto. Mas às vezes quando eu tenho algumas incertezas eu deixo acontecer para ver para onde vai me levar. Então começou a me trazer para o interior de São Paulo. Então não tive muita escapatória. E aí, como toda fase na vida que eu costumo falar, eu quero viver todas as fases do beach tênis. Então eu sempre fui atleta. Hoje em dia eu tô como empresária do beach tênis, então não quero sair desse ramo. Só que eu comecei a diminuir. Não digo que foi fácil, tá? Eu achava que eu estava diminuindo, as pessoas falam, não, você não está diminuindo. Aí eu tentei diminuir um pouquinho mais os torneios. Então assim, eu cansei um pouco de viajar, principalmente para fora do Brasil. Então vou só jogar dentro do Brasil. Só que dentro do Brasil é muito torneio, então eu ficava jogando. Aí chegou uma hora que eu peguei algumas fases do beach tênis. Então assim, por exemplo, eu quando comecei a jogar beach tênis, eu nunca joguei quali. Eu sempre caí na chave principal. Então essa parte do quali eu nunca tive. E sempre quando eu entrava na chave principal, eu sempre fui cabeça de chave. Então quando você é cabeça de chave, você não começa a ser cabeça de chave, se torna mais difícil jogar beach tênis. Por quê? Porque na primeira fase você já pega uma dupla forte, você não ganha hospedagem, então tem várias coisas que vão acontecer, né? E tipo, isso só entende quem realmente, já teve lá no topo do mundo e sabe o que é você ir, né? Descendo, escalando aqui, entendendo como é que é para subir de novo. Então, a gente esteve lá, a gente desceu, a gente foi. Então eu sempre me mantive ali no top 20, top 10, top 20. Só que aí dessa fase eu fui diminuindo, então hoje eu não jogo tanto BT400, eu não jogo Sand Series, a não ser que seja um Sand Series com pontuação maior, porque não tá valendo mais a pena viajar, dependendo da dupla com quem você vai jogar, para não ser cabeça de chave e pegar na primeira rodada uma cabeça de chave. Então a gente não sabia como era chegar num torneio e perder na primeira rodada. Que aí você perder na primeira rodada, você fica sem fazer nada depois o tempo inteiro. Então isso já era chato. Aí eu comecei a entender que eu vou viajar e não compro mais a passagem de volta. Eu compro, perdi e vou embora. Eu não consigo, curtir. Às vezes o atleta perde e ele não vai, ele quer ir embora. Então, esse pé no freio que eu falo, assim, eu comecei a dar preferência para quê? Para BT 100, para BT 200 e o Mundial da Itália, que tem muita pontuação. Por enquanto, não vou deixar de jogar. Eu estou, vamos dizer, na minha melhor fase para treino, que é onde eu consigo me dedicar.
E sempre gosto de me desafiar, me superar. Se eu perco ou se eu tenho algum problema, se tá faltando isso, eu sempre vou tentar melhorar. Não sou aquela que vai ficar parada. Porra, sempre joguei na esquerda, tô jogando na direita. Então, assim, eu acho que o beach tennis, ele tá diferente. Tô seguindo um novo treino. As coisas mudaram, novos golpes. Então, quando a gente está dentro de torneio, a gente entende também, começa a aprender muito com a evolução do beach tennis. Eu costumo falar que o beach tennis, a cada um mês, ele muda. Sempre tem um golpe diferente, é surreal. Sempre tem agora tem um topspin, um slice diferente, um lob mais alto. Então, tudo tá mudando muito rápido no beach tennis. Então, nesse momento, eu tô fazendo esse freio de jogar alguns torneios e quero viver todas as fases do beach tennis. Quando eu falo isso, eu falo, pô, eu vou parar de jogar. Eu não vou deixar as coisas fluírem e aí vou parar. Não, eu quero ter um momento que eu vou falar assim, cara, esse ano vai ser o último. E aí vou me dedicar ao máximo, porque eu quero viver a fase do outro beach tennis, que eu quero me dedicar à base 100%. Eu quero me dedicar à gestão de atleta de beach tennis, que eu acho que os atletas são muito perdidos. Não sabem o que fazer estrategicamente, não sabem como treinar. Você tem alguns técnicos, mas são técnicos que você conta no dedo que realmente você consegue treinar. Então, esses atletas, digo eu, Joana, Vini, Gui Prata, você pode falar um Thales, o Marcos que tá, eles vão ser os próximos técnicos também. Eles precisam trazer isso para o beach tennis. O Marcos hoje já tá, o Gui também já tá, mas a Joana já começou também. Mas é uma outra fase que a gente vai viver. Então, na minha concepção, eu quero treinar, principalmente o feminino, novas atletas para se tornarem número 1 do mundo no Brasil. Então, eu quero viver essa outra fase. Então, em algum momento, eu vou virar e falar assim, ó, esse é o último ano que eu vou jogar beach tennis. E aí, fechou.